patrocinou tudo, pô. Ele tirou milhões de dólares da OMS, Organização Mundial da Saúde, e deu para fundações, uma delas controlada pelo próprio Bill Gates, que ele dizia que a galera que apoiava o Trump achava que era inimigo dele. Pois é inimigo nada. Você fala, pô, esses caras estão enrolando a gente. Tudo amigo. Aí você vai ver, se você anda para trás, o Trump também era meio filhotinho do Henry Kissinger. É. Então, assim, o Fórum Econômico Mundial... Em que sentido? Ideologicamente, você tá falando? Ideológico. Se você pega Trump, Kissinger, White House, você vai ver as conversas dele, os dois sentadinhos ali na Casa Branca, ele falando, sou amigo do Kissinger há muitos anos, isso, aprendi muito com ele, é um grande amigo, uma admiração. Cara, não tem ninguém mais deep state do que o Henry Kissinger, ou tinha, né, que ele faleceu. Então, assim, se você vai cavucando, você vai conectando os pontos. Você vai vendo, o Trump tá pensando parecido com o Fórum Econômico Mundial, porque os dois se inspiraram no Henry Kissinger, que é o traço em comum, né? E aí você vai ver, cara, o discurso do Trump hoje, de um Estado maior, né? Os Estados Unidos se empoderando, é um discurso que vai muito na linha do Fórum Econômico Mundial. Tanto que ele foi recebido com louvores lá. O discurso do Elon Musk. Então a gente acha que o Trump é lobo solitário, que ele age muito pela cabeça dele, mas não tanto assim, não. Ele fala muita coisa, mas ele tá seguindo um plano maior. Tá seguindo o script. Tá no script. Tá no script. Até porque se ele não segue o script também, a galera tira ele fácil de lá, não é não? Exato. Tem muita coisa contra. Tem. E já tentaram tirar algumas vezes, né? Eu não sei se você viu essa, mas semana passada, se eu não tô enganado, mataram um cara lá no Mar-a-Lago lá. Quem? Um cara que tava... Um maluco lá, sim, que tentou entrar no hotel dele, alguma coisa assim? Acho que mataram o cara, né? Isso aqui, queimaram o cara, Tem sempre alguém querendo matar ele, né? Tem alguém ali que tá chateado com o negócio. Então, isso que você falou é muito interessante, porque aí eu vou pedir licença pro pessoal, vou entrar num tema mais conspiratório, e aí a galera sempre fala assim, né? Não, Daniel, ele vem com essas teorias da conspiração. Mas eu tô falando que é teoria da conspiração. Pois é. Quando é teoria, a gente fala que é teoria. Será que tá difícil de entender? Eu estou falando... É igual falar... Obrigado, eu não bebo café, não. Não, pode mandar brasa aí, velho. Se eu tomar café, cara, acho que eu fico 10 dias sem dormir. É mesmo? Porque eu nunca tomei, cara, não tenho costume de tomar café. Se tiver um Rivotril aí, um sal grosso, uma arruda, você joga aqui em mim, que é pra dar uma acalmada, né? Camomila. Maracujá. Erva cidreira. Maracujina. Isso aí, se você jogar aí, eu pego. Já comeu maracujá? Tem que dar uma descalibrada. Homer? Você quer que eu responda? Maracujá. Não responda. Tem um pastor aqui, não responda. Só que aproveitar aqui o gancho. O pessoal aqui tá falando, a live é gravada. Poxa, pessoal, gente, ao vivo. Cara, vocês ainda têm dúvida disso? É zoeira da galera. Estamos aqui ao vivo às 19h49 dessa quarta-feira, dia... Que dia que é hoje mesmo? Olá, Chico Espingarda mandando. Dia 11 de março de 2023. Chico Espingarda mandando. Gravado. Gente, estamos ao vivo. Mas com esse nome aí, ele respondeu que ele ficou com medo, né? Chico Espingarda. Chico Espingarda. Uma vez eu estava dando aula, cara, e tinha um cara contestando a aula, não sei o quê, e eu não sabia quem era esse cara. Aí eu vi ele sentado do lado de uma aluna, eu falei pra ela, o que é esse cara aí que tá causando? Falou, não, esse cara é um assassino profissional que tá foragido lá do sul do Brasil, veio aqui pra Niterói, e aí ele tá morando do lado lá de casa, eu chamei ele aqui pra essa aulinha na igreja pra ver se ele recebe Jesus na vida dele. Falei, agora que você me fala, eu não teria contestado as coisas que ele tava falando. Eu ia falar, com certeza, é exatamente isso. Eu peitei o cara, falei que... Assassino, o cara leva... Não, a teoria dele é que todo mundo que morre vai pro céu. Independente se o cara era bom ou ruim. E aí eu entendi que isso era uma espécie de muleta que ele usava, de tipo assim, eu matei o cara, mandei ele pro céu. Entendeu? Só que eu falei, não é isso. A Bíblia diz que o espírito, todo espírito volta pra Deus, mas a alma pode ir pro inferno ou pro céu. Eu fiz essa diferença. A gente crê que existe corpo, alma e espírito. O espírito volta pro céu, mas a alma não, dependendo do caso. Aí ele não concorda, não sei o quê. Pra mim, todo mundo vai pro céu. Aí depois que eu entendi. Que ele tava, eu tô mandando todo mundo pro céu. Eu tô agilizando o processo. Tô promovendo o cara, né? Só pra voltar aí. Mas não era Chico Espingarda, não. Eu esqueci qual era. É Chico Espingarda que era o nome do cara? Chico Espingarda. Chico Espingarda, né? Cadê o Michael Douglas aí? Michael Douglas com W. Michael com W. Já vai mandando superchat já pra gente saber que você tá vivo aí, rapaz. Bora. Então, Vilela, voltando aqui, eu ia falar umas coisas de ocultismo, eu esqueci o que era que eu ia falar, mas não tem problema, depois a gente volta.
Então, essa ideia de... Porque a gente não falou da guerra no Irã ainda. A gente vai entrar nisso Vamos aí. entrar nisso. Até tenho notícias novas aí pra te dar que Tem? tô vendo em tempo Quer real. puxar aí já? Puxa não, aí que eu tomo... depois a gente Depois? fala. Depois a Tá gente bom, fala. então toma uma aguinha depois. Quando é que surge isso? O Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, ele não surge do nada e fala, queremos um grande reset, temos que resetar o sistema. Isso foi uma coisa que ele foi construindo no decorrer dos anos, e ele formaliza isso em alguns livros. Ele tem o livro Quarta Revolução Industrial, depois ele escreve o livro Capitalismo Stakeholder, e depois ele escreve o livro Covid-19, o Grande Reset, né? Inclusive, esse livro tem na minha livraria, pode fazer o jabá aí? Pode. Hoje, a gente está na semana aí do consumidor. Eu consigo hoje 45% nesse livro. Ô, Romer, vê se você acha ele em português. Covid-19, o Grande Reset, que a galera vai ver que é da editora Vide, que é a mesma editora que publica meus livros. E lá na minha livraria eu consigo pra galera com 45% de desconto. Aí os caras falam assim, pô, Daniel, como é que você fala as coisas antes de acontecer? Você tem uma bola de cristal? Eu falo, não, eu tenho o livro Covid-19, o Grande Reset, onde eles falam o que eles vão fazer, poxa. Existem vários livros que os caras falam, nós vamos fazer A, B, C, D. Aí eu leio o livro e falo, cara, caramba, o cara falou antes. Olha lá, ó, a versão em português, né? Tem lá na livraria.danielausch.com.br. Dá uma olhada nas outras livrarias lá e compara com a minha. Eu tenho uma impressão que você vai achar um preço legal lá, tá? Porque é a mesma editora que publica meus livros também, a gente tem uma parceria. Então, ele foi construindo essa ideia, e aí nesse livro, o que ele fala? Em vez dele falar, ó céus, ó vida, milhões de pessoas morreram na pandemia, não, ele diz que a pandemia foi uma chance maravilhosa para resetar tudo. Porque crises são os momentos que as fragilidades do sistema se revelam e que mostram que o sistema, ao contrário de ser perfeito, ele é altamente imperfeito e problemático. Brechas. E a gente vê que tá ruim, e quando a gente vê que tá ruim, a gente tem uma chance de melhorar. Toda vez que aconteceu isso daí durante a história, alguns grupos se aproveitaram para ascender, né? Dar a volta por cima. Exato. Não, se você pegar o George Soros, né? George Soros, ele ganha bilhões apostando contra o Banco da Inglaterra, né? O Banco Central inglês, a Libra esterlina, e quebrou, ganhou uma fortuna quebrando a Inglaterra, depois ganhou uma fortuna quebrando os tigres asiáticos, depois ganhou uma fortuna quebrando o Japão. E agora o assessor dele, Scott Bessent, né, que ajudou ele a quebrar o mundo e ganhar bilhões, agora tá quebrando o planeta Terra inteiro, trabalhando pro Trump na Secretaria do Tesouro, né? Pois é. E os caras sempre falando, poxa, Trump é o arqui-inimigo do George Soros. Pô, o Trump escolheu para ser secretário do Tesouro, o braço direito do George Soros. Você fala, cara, não é possível, né? É tipo assim, o Lex Luthor colocando o Robin para trabalhar com ele. Você fala, não tô entendendo nada. Robin mudou de time, esses caras são amigos, eu não sabia, né? Pô, tá muito estranho. Então o cara diz que a crise sanitária mostra que o sistema tem muitos problemas e em vez da gente voltar ao que era antes, a ideia é aproveitar que tá tudo ruim para construir um sistema novo. Que aí você vai perguntar, sistema novo como? Uma ditadura das elites tecnocráticas? Não, sistema mais justo, sistema mais igualitário, um sistema mais aberto. Você trabalha menos. Você vai trabalhar pouquinho, fica tranquilo. É tipo assim, ganhar o preguiçoso. O governo vai te ajudar. Eu tinha um conhecido que ele falava, cara, eu não ligo de ficar preso não, se tiver comida, uma caminha, tá tranquilo. Então acho que é essa lógica, né, do cara achar que é interessante, que ele tá tirando, né, vantagem disso. É tipo aquele cara que fala, pô, meu padrasto me espanca, mas pelo menos ele paga minha faculdade, né? Pois é. Tem um lado bom, né? É total controle do Estado, né? Das Big Techs. Total, você fica, se você não joga o jogo do jeito que eles querem, não come, literalmente, né? Então, a proposta é aproveitar as crises para dar uma volta por cima no sistema, mudar o capitalismo. Então, ele quer mudar o capitalismo de acionista para o capitalismo de parte interessada, né? São termos complicados em inglês, que é capitalismo de shareholder e mudar para capitalismo de stakeholder, né? O que é shareholder? É acionista. Então, qual que é o conceito por trás disso? Em vez das empresas se preocuparem só com os seus acionistas, as empresas também têm que se preocupar com o meio ambiente, com a educação, com a segurança. Então, isso parece muito lindo, né? Você chega e fala, ó, vocês estão ganhando fortunas dentro do nosso país, você tem que contribuir com a sociedade. Parece bom isso. Mas a ideia é que o governo vai sendo substituído por empresas privadas.
A função do governo deixa de ser uma função de um cargo público, de um cargo escolhido pelo povo, e começa a ser como se fosse uma empresa comandada por um CEO. Então, eles mudam a ideia de presidente para a ideia de CEO. Eles mudam a ideia de você ter um governo em que representantes do povo estão ali gerindo a nação, para você ter os mais inteligentes e preparados governando. Aí você fala, mas quem que vai escolher esses que vão governar? Não é o povo. Porque o povo não vai participar disso. Porque assim como o povo não participa da escolha de quem vai ser o CEO da Apple, também não vai participar da escolha de quem vai liderar um Brasil tecnocrático. Claro que não. Entendeu? Então parece... o governo dos melhores, só que os melhores, que é parâmetros são para esses melhores? Exato. Né? Isso era um problema que na Grécia, foi muito legal você ter falado isso, na Grécia eles já tinham vivido esse problema, né? Porque virtude em grego se escreve areté, mas fala arite, né? Arite dá origem aos ariste, escreve em grego aristói, só que O em grego esse ditongo, né? Ômicron e iota fala ariste. E aristói ou ariste são quem? Os melhores ou os virtuosos. E o governo deles é a aristocracia. A aristocracia, então, é o governo dos virtuosos ou o governo dos melhores. E aí, ao contrário da aristocracia, que é o governo dos melhores, é o governo daqueles que moram nos lugares mais altos na Grécia, né? A Grécia é o contrário do Rio, né? No Rio, o povão mora no morro e a elite mora embaixo. Na Grécia era o contrário. A elite morava no morro e o povão morava embaixo. Então, por isso você tinha Acrópolis, né? E tinha o Olimpo, que eram os deuses que moravam mais alto ainda. Alto, né? Acro é alto, né? Acrofobia, o cara tem medo de altura. Então, Acrópolis é a cidade. Acrópolis é a cidade alta ali, que tal. E você vai lá, você vê exatamente as ruínas, você vê que é um ponto mais alto mesmo. Então, o povo grego já tinha tido esse problema. Ao contrário da aristocracia, que é o governo dos melhores, eles propunham a democracia, que é o governo do demos. Demos é o povão. Só que agora a democracia é o governo do demo mesmo, né? Porque é o demônio que controlou tudo. Porque é claro que existem maneiras de você perverter a democracia, né? A primeira maneira de você perverter a democracia é com o domínio da retórica, né? Porque se você tem que votar as coisas, e o povo tem que votar, e é importante a gente lembrar que na Grécia só era cidadão, homens gregos acima de 21 anos de idade, né? Então, mulher grega não votava, estrangeiro não votava, então a democracia da Grécia, esse povo era um grupinho menor. Tem que ver, pra época o que eles entendiam por democracia, era totalmente diferente. Eles tinham a Câmara, né? Como se fosse a Câmara dos Deputados, que era a eclesia, que dá origem à palavra igreja, né? Eclésia, que dá origem à igreja. E tinha o Boulé, que era o equivalente ao Senado, né? Só que era uma elite que governava, mas tinha uma participação maior. Tinha uma galera que estava votando, então tinha que votar as coisas. Só que se você domina a arte do convencimento, que é a retórica, e você tem aulinhas com os filósofos que não estão nem aí para a verdade ou a mentira, mas estão só preocupados com o convencimento, que são os sofistas, não são os surfistas não, tá? Eu lembro um amigo meu falando, tava na aula de filosofia, o cara falando dos sofistas. Falei, cara, o que tem a ver filosofia com surf, meu irmão? Não tô entendendo nada. Irmão, tá sofistas. Tá com cera no ouvido. Quem eram os sofistas? Então, os sofistas eram o seguinte, eram os caras que se tornaram mestres da argumentação e do convencimento. Então, o que eles faziam? Eles cobravam para dar aula para a elite grega, para você chegar lá na assembleia e convencer todo mundo que você quiser. Então você ia convencer os caras das coisas mais loucas, assim, vou convencer todo mundo a aumentar os impostos, esses impostos vai para uma empresa que é comandada por mim. Se o cara tiver a lábia, né, dizem que com lábia, com saliva e um pouco de jeito, você chega no bolso do sujeito. É isso, né? Então, o que acontece? A democracia grega ela foi sendo pervertida pela arte retórica. Que os caras falavam tão bem que eles se tornavam... Lembra que o povo é demos, né? E agogo é o condutor. Então você tem pedagogo, pedos é a criança. Pedagogo é o cara que conduz a criança. Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!